Olá, eu sou Marcelo Sacati e este é mais um programa da série Economia Pós-Pandemia. Hoje com o diretor de pesquisas econômicas para a América Latina do banco americano Goldman Sachs, Alberto Ramos. Alberto, tudo bom? Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Alberto, qual que é a visão do Goldman para a recuperação da economia brasileira em 2020? O que vocês estão enxergando e qual que é a projeção? Olha, a economia sofreu uma queda violentíssima durante o segundo trimestre, né? Todas as medidas de distanciamento social que foram adotadas, também algum comportamento defensivo dos agentes econômicos, né, com o medo relacionado ao vírus, isso levou a uma queda muito abrupta da atividade. O que a gente está vendo hoje é um repique depois de uma queda violenta. Então é necessário olhar o contexto, né, porque os números olhados fora desse contexto parecem mais impressionantes do que na realidade são. Sem dúvida, tem surpreendido positivamente. Os dados de junho, de julho e alguns de maio vieram um pouquinho melhor do que esperados, não tanto na área de serviços, mas certamente na produção de bens, os números vieram relativamente fortes. Mas, mais uma vez, o contexto é importante, né? Se você tiver uma bola na mão e deixar ela cair no chão, o repique não é tão grande do que se você deixar cair uma bola do 10º andar, o repique é muito mais elevado, mas se você deixou cair do 10º andar, ainda está longe de recuperar o nível inicial de atividade. Agora, a questão que se apresenta é até que ponto é sustentável esse momentum inicial que foi bastante pujante, se mantém por vários meses, se mantém até ao final do ano, dá para apostar numa recuperação em V. Essa é a grande questão do momento, né? Há que também não abstrair do facto de que esse repique da atividade foi muito alavancado por uma dose massiva de estímulo fiscal, tão massiva que não é sustentável a prazo, né? Então, há também muita incerteza como é que a economia se comporta sem esse esteroide fiscal, né, que foi de uma magnitude de fato surpreendente e que está tendo um impacto muito grande na atividade. Em termos dos números que a gente tem hoje, a gente ainda tem uma contração perto de 7%, mas eu vou esperar os números ainda da próxima semana, da área de serviços e de vendas, para eventualmente dar uma revisão nesse número, e parece que vai na direção de uma contração um pouquinho mais suave do que o número que a gente tem hoje. Você tocou na questão dos estímulos fiscais e monetários, né? Mas o senhor já alertava anteriormente, né, antes da pandemia, que o Brasil tinha uma série de desafios e de problemas que deveria buscar solucionar para tentar alcançar um crescimento mais sustentável. Como é que estão esses fatores, pensando agora no momento de planejamento da recuperação? Olha, o Brasil já tinha um problema fiscal enorme, né? O Brasil já tinha um nível de endividamento público extraordinariamente alto, cerca de 77% do PIB, que é muito alto em termos absolutos, também é muito alto olhando assim para o mapa de países emergentes. O Brasil já tinha uma trajetória de 6 anos consecutivos de déficit primário, e aí veio o Covid e, dada a natureza do choque, infelizmente, né, o governo teve que validar uma expansão fiscal bastante agressiva no bom sentido, bastante contundente, o que agravou a situação fiscal. A gente já tinha uma situação fiscal bastante frágil, vai sair da pandemia com uma situação fiscal ainda mais fragilizada. Só para te dar alguns números, né, a gente espera um déficit fiscal primário do setor público consolidado, algo entre menos 13% a menos 15% do PIB, que é um número enorme, um déficit fiscal total entre 17% a 20% do PIB, significa que o endividamento público vai para 95% a 100% do PIB. E não há garantia que para só por 2020, até diria que parece que não para em 2020, toda a discussão das últimas semanas em eventualmente estender o decreto de calamidade pública, de eventualmente criar algumas exceções ao teto do gasto para permitir algum gasto adicional relacionado o gasto emergencial, mas também gasto de infraestrutura. Então é bem possível que essa deterioração fiscal que a gente vai ver este ano continue em 2021, não necessariamente na mesma magnitude, mas continue. Então o ajuste fiscal que já estava atrasado, que é extraordinariamente necessário, não vai acontecer nos próximos 2 anos, que é algo preocupante e aumenta o risco macro para a economia brasileira. Na avaliação do senhor, então, tem muito essa discussão no momento sobre a manutenção ou não e em que magnitude do auxílio emergencial.
que por outro lado tem um efeito estimulativo importante e ajudou a manter a renda de milhões de brasileiros. Qual que é a avaliação pensando no crescimento aí a médio prazo? Deveria ser mantido? Qual que é a opinião do senhor? Olha, há que olhar isto do ponto de vista intertemporal, do ponto de vista dinâmico. Claramente, não gastar mais no curto prazo tem algum efeito sobre a demanda, dá uma certa, dado o impacto econômico e social da contração violentíssima da economia que foi derivada da pandemia, essa injeção de recursos fiscais aliada a uma política fiscal também altamente acomodativa vai ajudar a demanda no curto prazo. Mas não é um almoço grátis, quer dizer, vai deteriorar a parte fiscal, depois da gastança tem que vir um processo de consolidação fiscal. Se já era difícil entrar num processo de ajuste fiscal quando o nível de endividamento estava a 77% do PIB e o déficit primário estava entre 1 e 2, imagine fazer essa consolidação fiscal hoje com uma situação fiscal muito mais deteriorada. Infelizmente, a gente não faz o que quer, faz o que pode. E do ponto de vista fiscal, a gente já não podia muito. Mais uma vez, repito, 6 anos consecutivos de déficits fiscais, nível de endividamento público. É necessário, no curto prazo, são medidas emergenciais, mas infelizmente a gente não consegue financiar isso por muito mais tempo. Só esse programa de renda emergencial de R$ 600 por mês custa 0,7% do PIB, 8,5% por ano, é impagável, né? Então, há que fazer um pouco esse calibramento. Tem um benefício de curto prazo? Tem um custo de médio e longo prazo, porque vai estar associado a uma trajetória de consolidação fiscal mais agressiva, o impulso fiscal vai passar de altamente positivo no curto prazo para negativo durante vários anos à medida que vai avançando esse impulso fiscal. E também tem questões redistributivas na economia que é preciso discutir, né? Quando o senhor fala do não tem almoço grátis e do custo que terá que ser pago desses estímulos, pensando em perspectiva da economia brasileira no médio prazo, isso significa que não devemos contar com um crescimento mais acentuado no curto prazo? Olha, o Brasil já tinha um problema muito sério de crescimento, né? O crescimento nos últimos anos já tinha sido extraordinariamente baixo. Lembrando que a última vez que o Brasil cresceu mais de 2%, que é um número baixo, foi em 2013. 2013 foram há 7 anos atrás. Então já vinha numa trajetória de crescimento muito baixo, há questões estruturais por trás desse fenômeno de baixa produtividade, baixo crescimento, baixo investimento. Tivemos uma recessão profundíssima em 2014 a 2016, seguida de uma recuperação muito pífia, né? Um crescimento à volta de 1%, com um crescimento da população de 0,7, 0,8, em termos per capita, pouco se avançou nos últimos 3 anos, né? Portanto, era um problema que já existia, né? Agora temos a pandemia, que levou a um colapso violentíssimo da atividade no segundo trimestre, estamos a ver uma recuperação que parece em V, mas ainda é muito cedo para desenhar esse V totalmente, tem que passar mais meses para, de facto, se definir se vai ser um V ou vai ser uma coisa um pouquinho mais aberta. Eu acho que, à medida em que se for retirando esse estímulo fiscal, a ver se a economia privada substitui essa retirada do estímulo fiscal. É bem possível que, depois dessa aceleração inicial, venha alguma desaceleração. Não que a economia pare de crescer, mas que desacelere e volte um pouco a essa tendência de longo prazo do Brasil, que é uma tendência de crescimento baixo. E que é, basicamente, atuar sobre os fatores estruturais. Baixo nível de investimento, baixo nível de poupança, baixo nível de integração na economia global, com uma das economias mais fechadas ao comércio internacional, baixo nível de capital humano, baixo nível de infraestrutura per capita, é uma agenda muito conhecida já, não é? Portanto, é preciso atuar em todas essas frentes. Essa agenda não é nova, é a mesma agenda de há 5, 10, 15, 20 anos atrás. O que é novo é a deterioração significativa da parte fiscal. Então, dada a pandemia, o governo, infelizmente, não tem outra opção quer dizer, pela natureza crítica do choque, né, de validar alguma expansão para reforçar a rede de proteção social, para garantir que o setor corporativo navegue essa transição sem muito estrago, né, porque senão se entra num processo de destruição de capacidade produtiva, de destruição do estoque de capital da economia que vai impactar um pouco a retomada. Então, esse problema novo, que é uma situação fiscal que piorou muito, que aumentou o risco fiscal, que justifica porque é que a curva de juros, em parte, está tão empinada hoje, essa é a agenda prioritária. É aí que
o Congresso e o Executivo, que é uma responsabilidade compartida, tem que entregar esse sinal de que, ok, isto foi algo temporário, associado à pandemia, e que depois disso vêm reformas fiscais que já estão atrasadíssimas, que vão equacionar o tema fiscal, que dão alguma sinalização do médio prazo para o curto prazo, que vai haver, quer dizer, um processo de consolidação fiscal, porque essa sinalização hoje ainda está ausente. O governo recentemente, e ainda em meio à pandemia, ele tentou aí retomar a agenda de reformas, né? Então foi aprovado o marco do saneamento no Congresso e apresentou a primeira parte da reforma tributária. Não seria já uma sinalização suficiente? Não, não é suficiente. Primeiro, porque a reforma tributária ainda não foi aprovada. A lei do saneamento é um avanço extraordinariamente importante. Não é necessariamente a reforma que vai aprofundar o ajuste fiscal. O Brasil tem uma situação fiscal que se caracteriza porque é um país que tributa muito, gasta ainda mais, investe pouco e gasta mal. Então, há toda uma agenda de aumentar a eficiência do gasto, há uma agenda de eventualmente reduzir a carga tributária e reduzir o gasto, né, que ainda segue pendente. Né. Houve a reforma da Previdência, que foi um passo importante, mas não foi um passo decisivo. Né. Foi uma reforma que não tocou os estados e municípios, ainda manteve alguns regimes especiais. Então, no quesito reformas estruturais mais enfocadas no tema fiscal, ainda falta muito. A reforma tributária começou a ser discutida no Congresso, acho que todo mundo concorda que o sistema tributário no Brasil é muito complexo, o custo de administrar e de cumprir com todas as obrigações tributárias é altíssimo, gera muita incerteza, muita litigação, então é necessário uma reforma. Mas é um tema denso, é um tema complexo, quer dizer, depois dessa declaração inicial de que é óbvio que tem que reformar, como vai ser essa reforma, como você vai calibrar essa reforma, é muito mais complexo. Então vamos ver como é que esse tema se resolve na dinâmica política do Congresso, que reforma é que sai, né? No nosso baseline, a gente tem uma reforma que só é aprovada em 2021, uma reforma relativamente contida, minimalista, não uma reforma abrangente, que entra em vigor possivelmente só em 2022, 2023, com um período de transição. Então, não é aquela reforma que necessariamente vai, no curto prazo, avançar muito no ajuste fiscal. Mas é uma reforma que vai possivelmente aumentar a eficiência da economia, eventualmente atrair mais investimento. Então, através de um perfil de crescimento mais forte, ajuda indiretamente o fiscal, mas não é uma reforma necessariamente enfocada no fiscal, a não ser que não seja só uma reforma, mas também seja um pacote de aumento de imposto, e é isso que vai acontecer. Eu acho que no final vai ter algum elemento de reforma que torna o sistema tributário mais eficiente, mas também vai ter uma parte de aumento da carga tributária. Se me permite só um pouco adicionar a essa questão, é que antes da pandemia já era sabido que era necessário fazer esse ajuste fiscal. Antes da pandemia também se discutia que, infelizmente, dada a magnitude do ajuste que a gente tem pela frente, vai ter que possivelmente aumentar a carga tributária. Eu digo infelizmente porque a carga tributária no Brasil já é extraordinariamente elevada, né? Mas, dada a dificuldade de comprimir o gasto, dada a rigidez do gasto, infelizmente, para fazer essa bondade teria que se fazer alguma maldade, que seria aumentar a carga tributária. A discussão hoje se moveu um pouco. Me parece que a discussão hoje está um pouco de, bom, vamos aumentar a carga tributária, mas para gastar mais, né? Através do Programa de Renda Brasil, ou desoneração da folha. Tudo isto ainda está no mundo das ideias, quer dizer, não há nada ainda muito bem definido e desenvolvido. Então significa que a gente vai possivelmente queimar um instrumento de ajuste fiscal, que seria, infelizmente, aumentar a carga tributária para reduzir o déficit e reduzir a dívida pública, mas para validar um aumento do gasto. Então, maior tributação, maior gasto. Eu não estou discutindo o mérito desse gasto adicional, né? Estou só apresentando um problema que vai aumentar a carga tributária, vai gastar mais, mas vamos continuar com um desequilíbrio fiscal ainda muito importante. Alberto, o senhor fica baseado em Nova York, né, nos Estados Unidos.
Qual que é a visão do estrangeiro sobre tudo isso que está acontecendo, então, na política econômica brasileira, em relação, o senhor colocaria um ponto aí de ressalva em relação às decisões que estão sendo tomadas? O que precisa ser feito para retomar a confiança do investidor estrangeiro? Olha, infelizmente, o interesse do investidor estrangeiro é bastante limitado. O Brasil perdeu um pouco o encanto, né? Hoje, o investidor estrangeiro olha para o Brasil como uma realidade de baixo crescimento, mas no curto prazo tem contração que todo mundo está observando, não é? Quer dizer, não é uma característica só do Brasil, todas as outras economias estão contraindo, mas tem crescimento baixo, tem juro baixo, uma polarização política e social relativamente elevada, um grau de fricção institucional entre diferentes poderes, entre o executivo e o legislativo, entre o executivo e o judiciário, entre o executivo e os governadores estaduais, entre o executivo e a imprensa, alguma tensão dentro do executivo, entre a equipe econômica e outras partes do governo que talvez tenham uma visão um pouco mais desenvolvimentista, de um plano de alavancar crescimento através de gasto em infraestrutura, o tema ambiental, que ganhou também bastante importância. Então, quando você olha para esse vetor com várias variáveis, e nenhuma delas particularmente positiva, quer dizer, o juro muito baixo, crescimento muito baixo, ruído político, fricção institucional, algum ruído em relação à questão ambiental, o interesse é limitado. O que é que podia mudar esse cenário? Bom, é atuar em algumas das fontes de ruído sobre o qual a gente tem controle. Sobre a trajetória viral, o controle obviamente é limitado, não depende muito do que a gente quer, mas em relação esqueci de um outro fator que é o aumento do risco fiscal, né? Mas em relação ao ruído político, à fricção institucional, ao tema ambiental e à questão fiscal, está nas nossas mãos, ou está nas mãos das autoridades competentes, do governo, do Congresso, da classe política como um todo, dar uma resposta satisfatória a esses temas, né? E isso ajudaria a aumentar o interesse pelo Brasil. Mas, no final, acho que o que faria realmente muita diferença seria a volta do crescimento, né? Se o Brasil passasse a ser uma economia que entrasse uma trajetória sustentável de crescimento de 2,5%, 3%, 3,5%, com bastante investimento privado, acho que mudava um pouco a cara da parte macro e teria um potencial enorme de atrair muito capital. Pensando, né, assim, o senhor colocou muitos dos pontos aí de observação da economia doméstica, né? E o Brasil está inserido num contexto global. Pensando, olhando um pouco para fora e até para os países vizinhos, né? O senhor é diretor de pesquisas para a América Latina. Como é que o mundo exterior pode contribuir ou pode, eventualmente, significar um risco a esse processo de recuperação da economia brasileira? Olha, há vários vetores. Infelizmente, a economia brasileira não está muito integrada nas cadeias de produção globais, né? Então, não, o que acontece na região, fora do resto do mundo, como propaga para a economia brasileira através da balança comercial, através da conta corrente, é bastante limitado, porque o Brasil é uma economia, repito, extraordinariamente fechada ao comércio internacional. Mas a conta de capital é bastante aberta, né? Então, pelo fluxo de capital, seja fluxo de investimento direto estrangeiro, fluxo de portfólio ou outros fluxos de capitais, aí o que acontece no mundo faz a diferença, né? Se o mundo crescer a um nível elevado, com uma recuperação significativa de preço de commodities, com uma recuperação significativa dos fluxos de comércio internacionais, claramente o Brasil se beneficia. Quer dizer, o Brasil hoje se beneficia de um contexto de liquidez abundante, de liquidez global, abundante e barata no contexto global. É um cenário que não vai durar para sempre, mas parece que vai durar ainda bastante tempo, né? Há essa questão aí da fricção institucional entre Estados Unidos e China, né? E essa globalização em reverso, né? Que pode afetar o Brasil. Tem alguns vertentes que são positivos, tem outros vertentes que são negativos. Os positivos seria, por exemplo, algum do desinvestimento na China, eventualmente, e para grandes economias como o México e o Brasil, né, se as condições forem atrativas. Mas o que quer dizer, mais uma história de aversão ao risco e crescimento global. Uma economia global mais saudável, que cresce a um ritmo elevado, é bom para o Brasil, porque também alavanca preço de commodities, e o reverso também é verdade. Uma economia global debilitada, com corrente de comércio também bastante debilitada, que leva um juro
extraordinariamente baixo, que fica com uma situação de liquidez global barata e abundante, mas num mundo que não cresce, então, em termos netos, não é necessariamente muito positivo. Pensando um pouco, extrapolando aqui o curto prazo, Alberto, o senhor mencionou essa questão do juro extraordinariamente baixo, que já vem de alguns anos, né? E agora a pandemia vai deixar aí marcas que talvez vão demorar um tempo para serem superadas. Qual a visão do senhor em relação à retomada da economia mundial mesmo, nesse contexto em que estamos vivendo? Olha, a economia mundial está dando sinais claros de recuperação. Não é? A gente estima que entre meados de janeiro e meados de abril houve uma contração da atividade mundial global, cerca de 17%. E desde então, desde meados de abril até hoje, já se recuperou mais de metade. Então, o mundo está a aprender a conviver com o vírus. Né? É bom não esquecer, quer dizer, o engenho humano, a capacidade de se adaptar, de superar, de gerar mais atividade, apesar da restrição viral do Covid. Né? Claramente, a partes do mundo indo um pouquinho melhor, a Ásia certamente, na Europa a gente também está um pouquinho mais otimista do que o consenso de mercado. Estamos olhando aí para uma contração da atividade global de um pouquinho acima de 3, mas um crescimento acima de 6 em 2021, com os Estados Unidos caindo 5 e depois recuperando 5,6, a Europa caindo mais de 7, mas a China crescendo 3%, o preço de commodities já começou a subir, um ambiente de dólar fraco. Então, quer dizer, o contexto internacional, o pior já passou. Estamos numa retomada, claramente vai depender ainda muito dessa trajetória da pandemia, quando é que de facto se desenvolve uma vacina efetiva ou algum tratamento viral mais efetivo, que mesmo que você seja contaminado, não necessariamente acabe com uma pneumonia viral. Né? Então, estamos aí, quer dizer, estamos relativamente, eu não diria otimistas dado o contexto, mas a economia global está recuperando, assumindo que não tem um recrudescimento da parte viral que leva novamente à adoção dessas medidas de distanciamento social de uma forma mais restritiva. Tá ok, então, Alberto. Essas foram minhas questões. Queria agradecer novamente pela tua presença aqui no programa da CNN. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Este foi Alberto Ramos, do Goldman Sachs, na série Economia Pós-Pandemia. Até a próxima.